mesa na casa do Thiago Mascano desse nosso Natal dessa semana tem preço também, tem custo, não é de graça, né? E a gente tá com o repórter Misael Mainetti, que chega agora no Tá na Roda desse domingo, e eu vejo que está em um supermercado. É isso, Misael? Porque as pessoas já estão se preparando para esse Natalzão, para o almoço, para o jantar, e você vai trazer informações sobre os preços, é isso, Misael Mainetti? Chega para cá no Tá na Roda. Eu vou levar informação sobre preço, não vou levar o dinheiro, infelizmente, para vocês, mas o preço eu vou falar, infelizmente o preço está caro, viu? Boa tarde aí para você, Kobayashi, para todo mundo aí no estúdio, especialmente para você que acompanha o Tá na Roda aqui na Jovem Pan. Tô segurando aqui um tender na mão, carne de porco, que tá cara também. A gente vai falar sobre esse e outros alimentos. Eu convidei aqui comigo, já agradeço a presença do nosso economista, Rodrigo Simões, que sempre participa com a gente, para falar da cesta de Natal. Já vamos começar com a pergunta óbvia, infelizmente. Tá mais caro ou tá mais barata em relação ao ano passado? Boa tarde. Boa tarde, Misael. Boa tarde a todos da Jovem Pan. Realmente, a cesta de Natal agora em 2024 está mais cara, aproximadamente quase 10% mais cara do que 2023. E isso, infelizmente, vai impactar negativamente no preço do consumidor brasileiro, do povo brasileiro neste Natal. Vamos lá, então vamos citar um pouquinho para vocês aqui. Vou pedir para o Ademir Salandim, nosso cinegrafista. A gente separou alguns produtos aqui que vão na cesta, mas a gente vai voltar aí no Tá na Roda, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Mas só para vocês terem noção, ó, o pernil com osso é o produto que mais aumentou aí no Brasil, 28% em relação ao ano passado. Já já a gente vai passar nas carnes, mas o filé mignon e a picanha também. A uva, 18%, vou pegar uma uva aqui para vocês, é uma das minhas frutas preferidas, uva 18% mais cara. O pêssego e o morango também aumentaram. Temos aí bolo e sorvete, são produtos que aumentaram também bastante. Batata que é muito usada também, né, para fazer vários pratos, 10% aí pelo menos de aumento. O Chester, então vários produtos que a gente vê na cesta que tiveram o aumento, cada um deles tem um motivo diferente, né, Rodrigo? Sim, exatamente. E o que acontece? A cesta de alimentos do brasileiro hoje tem ficado mais caro, principalmente pelo menos 3 motivos principais. O primeiro, a questão do clima. O segundo ponto, a questão das queimadas, que a gente ainda sofre um pouco de reflexo no preço dos alimentos do brasileiro. E também tem a questão da produção. Nós temos a questão da influência do dólar, da valorização, que influencia a parte de frete, a parte de fertilizante e também a parte da produção do alimento em si, até sair do campo e chegar nas prateleiras do brasileiro. O dólar tá alto, né? Aí também influencia tudo, né? Impacta muito, principalmente, Misael, a questão da produção dos alimentos, porque os alimentos, eles passam por uma questão de pesticida, fertilizantes, toda a questão de frete, do alimento também do gado, então tudo isso impacta. Você tem até mesmo a questão de remédio, né, da medicação, seja do hortifruti, das hortaliças, como das carnes. Então tudo isso vai se refletir, no final das contas, na ceia do brasileiro. Kobayashi, olha só, vou pedir para você aguardar aqui rapidinho, vou passar aqui por trás para a gente mostrar o preço das carnes. Lá em cima, ó, filé mignon, R$ 112 o quilo. A picanha, R$ 95 o quilo. Alcatra, 63 contra filé, mesmo preço. Coxão mole aí na faixa de 50 e poucos reais. Patinho, maminha a 100. Rodrigo, a carne sempre disparado, um dos produtos mais caros aí no prato do brasileiro, né? Sim, a carne, ela tem um peso grande e relevante também na questão da ceia do brasileiro e também no dia a dia da alimentação. E a gente pode ver, né, pelo menos 2 dígitos de aumento no preço das carnes. A carne vermelha, ela teve um aumento maior do que a carne do peixe e a carne de frango, chegando até 25% no caso das carnes vermelhas. Então, isso impacta bastante, vem impactando e não vai parar por aí, tá? A expectativa é que esse aumento de carne ainda continue pós-Natal, pós-Ano Novo e ainda para o mês de janeiro. Oh, meu Deus, vamos partir pro ovo então.
Olha, tem que buscar soluções, né? Você tem que fazer um rodízio ali, uma hora ter uma carne no cardápio, outra hora ter o peixe, outra hora ter um frango, e assim o brasileiro ele poder ir diversificando a sua alimentação, através ali de um equilíbrio, para não ter nem só carne vermelha e também não depender também somente dos embutidos. Então por isso que é importante a família se organizar para quê? Para poder buscar as promoções de peixe, de frango, de assados, de leguminosas também, que é muito importante, e assim poder equilibrar no orçamento. Eu falei para o Rodrigo aqui que eu fiquei assustado com o suco de laranja. Eu gosto muito de suco de laranja. Às vezes a gente está com pressa, não quer descascar a laranja, quer tomar logo o suco. 1,5 litro de suco de laranja está quase R$30. Por quê? O que está acontecendo ali com as plantações de laranja? Tem a ver com fertilizante? Por que está caro assim? Muito bem. Você sabe que o suco, Misael, e não só da laranja, mas também do limão, nesses períodos agora de efeitos climáticos muito pesados no Brasil, essas frutas estão passando por um problema que é o chamado de greening, que é um problema de produtividade. A produtividade, a fruta ela não se desenvolve no seu tamanho natural e isso acaba fazendo com que o produtor tenha dificuldade de fazer a colheita no tamanho correto da fruta. E aí, quando vai haver a separação no campo das frutas que vão para exportação ou para o mercado interno, e a fruta ela não se desenvolveu, e aí encarece o preço. Por quê? Porque você tem menos frutas para distribuir e você tem um consumidor normal, uma demanda alta pela fruta, e aí acaba puxando o preço para cima. E o problema do greening é esse, seja na laranja, seja até mesmo no limão. Kobayashi, a gente viu aqui, a maioria dos produtos estão mais caros da cesta de Natal, não tem muito como fugir. Na próxima participação a gente vai dar dicas, né, Rodrigo? Mas por enquanto a gente está comentando aqui os motivos, só para estender um pouquinho mais, é uma pergunta que eu sempre faço. A gente sempre compra nessa época cereja, ameixa, uva. Por que essas frutas são tão caras? A cereja, por exemplo, a gente tem aqui, ó, R$20 esse saquinho de cereja. Por que são caras assim? Bom, esses são tipos de frutas que a parte de preparo, de colheita e de produção também são mais delicadas. Ou seja, existe um trabalho maior, não só por máquinas, mas também da força do homem. Então acaba tendo um pouco mais de trabalho. Até mesmo o armazenamento de uma fruta como essa não pode ser feito de qualquer maneira. Precisa ter um pouco mais cuidado, refrigeração adequada. Então isso acaba se refletindo no preço. Mas a gente também vai compartilhar a questão de como fazer com que o brasileiro tenha uma ceia melhor e mais equilibrada para esse ano. A cereja do bolo, quando fala é só uma cereja, né? Aí fica mais barato, né? Olha, aí o que acontece? Tem que tentar utilizar da criatividade. Ter a cereja, usar uma laranja, usar um abacaxi, um morango e tentar ir equilibrando para decorar bem a mesa nesse final de ano. Bebida também ficou mais caro, né? Vinho tinto, espumantes, muito presentes agora nas festas de final de ano. Todo mundo gosta, né? Para brindar principalmente, mas também tá mais caro, hein? Sim, as bebidas também passam por esse processo de encarecimento, seja da produção, seja da colheita, seja até mesmo da distribuição. E o fator dólar, que também impacta a questão dos combustíveis, acaba influindo negativamente no preço dos alimentos. Então, assim, todos os alimentos eles dependem de transporte rodoviário principalmente, e aí a gasolina, né, o petróleo está influenciando diretamente no preço, e uma parte dos nossos combustíveis está atrelado ao preço da cotação internacional, então faz com que o nosso alimento acabe ficando mais caro, principalmente afetando o preço das bebidas. Deixa eu perguntar aqui no estúdio, vocês já compraram aí os produtos de vocês ou deixa para a última hora? Me fala. Olha, Misael, por aqui nós já compramos, mas eu vou fazer mais uma compra. Vou fazer uma compra de caixa de ovo de Bastos para te dar nesse Natal, porque já que você tem interesse, lá na minha cidade é baratinho, viu? 16% da produção de ovos no Brasil vem da cidade do Nelsinho. Exato, acho que o Misael não ouviu. Daqui a pouco a gente volta com ele, tá dando show lá no mercado, ele e o Rodrigo Simões. Mas, meus amigos, vocês viram lá o preço da picanha, R$95. Pachecão, alta nas carnes vermelhas de 25%. Eu acho que não tá chegando na mesa do brasileiro, não, a picanha nesse fim de ano, hein? É verdade, Koba. Eu acho também que existe uma questão aí de oferta e procura, né? Claro que essas comidas, não estou falando aqui da picanha ou da carne bovina, mas outras, o peru, o chester, essas comidas
tradicionalmente natalinas, claro que elas aumentam nessa época do ano, porque existe uma procura maior, é Adam Smith puro, né? Lei da oferta e da procura. Agora, as carnes estão muito caras, penso eu, por conta da alta do dólar, e como falou o nosso economista, para o produtor, com o dólar nessa altura, compensa muito mais exportar a carne do que vendê-la no mercado brasileiro. Então, a realidade é que o preço aqui acaba subindo, né? Isso é uma consequência. Não tem um motivo real, a não ser essa alta do dólar, para a carne subir. A produção não diminuiu, né? A oferta sim diminuiu, a procura também acaba diminuindo por conta do preço, né? Então é uma conta meio matemática. Você sabe que não entra na minha cabeça, Tiagão, Diogo, o filé mignon ser mais caro que a picanha. Não é verdade? O filé mignon é uma carne sem gordura, sem gosto. Ela só tem um gosto daquilo que você tempera. Né? Ela é macia, né? Ah, mas daí você tá com um amaciante nas outras carnes, pô. Bate ela bastante, né? Bate ela bastante. Vou dar uma dica de cozinheiro. Compra um colchão duro e bate até... molho no suco de abacaxi, de um dia pro outro. Isso. Até o colchão duro fica mole. Você fala pro açougueiro, passa 2 vezes na máquina que ela dá uma amaciada, né, Tiagão? A necessidade é a mãe da criatividade. Então, o que a gente precisa fazer nessa ceia de Natal é ter mais criatividade, tentar contribuir um com o outro. Acho que a gente não pode deixar nas costas de ninguém, como acaba acontecendo. E uma atenção, né? A minha família também é italiana, então a gente tinha muitas comidas e acabava sobrando muita coisa. Será que não está na hora de repensar esse consumo? Você sabe que se você comprar colchão duro, e dependendo do corte, parece picanha. Dá pra fazer passar por picanha, não dá? Aliás, o mercado, esse negócio de picanha fatiada é mentira, viu? Picanha fatiada geralmente é colchão duro, o Diogo da Luz. Você entende de carne também, né? Eu gosto bastante de carne. E o contrafilé, se você escolher um bom pedaço dele, é excelente. Inclusive, é uma das carnes mais nobres dos argentinos. Eles chamam lá de bife de chouriço. É a ponta do contrafilé. Agora, o que está assustador de preço mesmo é o peru, né? O peito de peru de Natal tá R$70, R$80. Tá brigando com o filé mignon aí. E nem é tão gostoso. Tem famílias que gostam muito de bacalhau também nessa época, né? Não é só na Semana Santa. O preço do bacalhau disparou também. O segredo para quem quer comprar essas coisas, aqui em São Paulo, a dica para vocês é vai no Ceasa, não vai no Mercadão, porque é o mesmo produto, só que o preço é bem diferente. Dá uma dica para nós aí também, Zagarino. A dica é a gente ter mais compreensão no que nós fazemos que dita os rumos da economia do país. Eu discordo um pouco do meu colega Pacheco que fala que é por causa da oferta e da procura. Não, é lógico, tem uma pequena influência, mas na verdade, Koba, a influência maior se dá em razão aí da alta do dólar. Mas eu falei da alta do dólar também, falei. É que você sempre fala num formato de que a economia sempre está bem. O problema é que a gente se baseia com a nossa régua e não olha para a régua dos outros. A grande maioria da população brasileira, ela não está discutindo se vai comer picanha ou filé mignon. Ela vai discutir se vai comer o colchão duro ou o contrafilé. E ainda assim, não sabe se vai ter sequer a ceia de Natal adequada. A gente tem que lembrar que o Brasil é muito grande. Inclusive, nossa audiência aqui, esse Brasilzão é grande pra caramba. Então, quem nos assiste tem dificuldade hoje. E quando a gente brincou aqui, falou da grande importância de Bastos na produção do ovo, muita gente, infelizmente, ainda vai passar a ceia de Natal comendo ovo. O problema do Brasil hoje, nessa questão do aumento dos preços, é 100% economia. A dica é começar a assistir mais ainda a Jovem Pan, ouvir aqui todos os nossos comentaristas, principalmente o nosso âncora aqui, Nelson Kobayashi, que a gente poder dar notícia e informar toda a população para saber exatamente que caminho tem que tomar. Porque enquanto a economia do país não tiver de forma adequada, é óbvio que os alimentos vão ficar mais caros. Desde o suco de laranja, como comentou o Misael, até a picanha, liberando R$100 o quilo. O dólar bateu mais de 6,20 essa semana. Mas não dá para entender, principalmente do suco de laranja, nós somos o país campeão de produção de suco de laranja. Nós exportamos para os Estados Unidos e para a Europa. Ou seja, esse consumo, né, por mais que seja uma entre-safra, que a gente sabe que existe de qualquer produto natural, tecnicamente me parece que há, ao contrário, né, do que foi falado, uma especulação com o produto. Ou seja, eu também levo essa questão da economia como uma forma de agregar valor ao meu produto e fazer com que eu tenha um aumento de preço que não é o adequado. Então, pelo menos na minha época, lá quando eu era
jovem, tinha não fala lá isso, Procon, não fala isso, né? que parece que você é muito velho, não é. É que tinha lá os fiscais do Procon, né? Do aumento de preços, não existe mais, né? Práticas abusivas. Práticas abusivas. Você não vê mais isso acontecer. Então, assim, o que me parece é que a ausência de uma fiscalização faz com que, infelizmente, o produtor eleve o preço e ele, logicamente, tem um intuito de lucro, né? Porque ele não faz isso para alimentar as pessoas em geral. Então, o que me chamou a atenção de tudo que foi falado foi o suco de laranja lá, que é consumido muito pelos norte-americanos, né? Acho que em todas as casas americanas tem o suco de laranja no desjejum, né? E achei bastante estranho 1,5 litro, R$30. É muito caro, né? Que bebidas açucaradas, né? Que vem de lá para cá, né, tecnicamente. É estranho. Mas, veja, ó, eu vou no mercado, eu compro muito suco de maçã, aquele integral, que minha filha adora. Minha filha tem 3 aninhos. E ela pede, papai, suco de maçã. O suco, há menos de um ano, ele tava R$10,90. R$10,90, numa rede famosa de supermercado. E hoje, eu fui comprar, acabei de comprar um suco no café da manhã hoje, R$21,90. Ele aumentou, ele dobrou o preço. Então, veja, não se trata de ser apenas da laranja, mas sim reflexo da economia no modo geral, porque quando o dólar aumenta, tudo aumenta, os insumos aumentam, inclusive a vontade do próprio produtor de vender para fora, porque ele visa o lucro. E tem uma coisa aí, quando o dólar aumenta, as coisas aumentam depois, meu amigo, porque se o dólar tá alto agora, você quer ver o preço janeiro e fevereiro. O dólar aumenta, o combustível aumenta, porque o diesel é importado. A gente produz petróleo, manda para fora, refina, vira diesel, volta, enfim, e aí tudo é transportado rodoviariamente no Brasil, tudo então tem o seu aumento de preço no Brasil por conta justamente dos custos. E aí isso chega na mesa de todos os brasileiros. Então as pessoas se enganam às vezes, acham que o dólar tá alto, não faz diferença para mim, eu sou assalariado. Imagina, isso aí é o preço do arroz, é o preço do pãozinho. A gente importa trigo, dólar, enfim. As pessoas não têm esse entendimento, né, Tiagão? Fala. O Coba, eu acho que esse desequilíbrio na balança comercial, ele afeta diretamente o consumidor e o trabalhador, né? Ele não sente isso porque ele fica esperando o aumento salarial ao longo do ano, então uma vez por ano reajusta, que não é o índice realmente do como os preços sobem, então automaticamente ele começa a diminuir o preço, o poder de compra. Então eu vejo isso porque eu vou às vezes no supermercado e aquilo que você comprava com determinado valor, cada vez menos você consegue utilizar e consumir. E isso impacta diretamente em toda a cadeia produtiva, porque, como o Januzzi disse, o desequilíbrio nessa balança, ele afeta todos os insumos. Além do suco da laranja também, que eu gosto de consumir, é muito mais interessante vender pela alta do preço do dólar para o exterior do que o consumo próprio. E quando vende para o consumo próprio, aí ele tem que ter o equilíbrio para ter esse tipo de revenda. E não é só o supermercado, né, que é o produto, que a gente chega no produto final. Toda a cadeia produtiva interfere. E aí você vai conversar com o caminhoneiro, você vai conversar com o posto de gasolina, ele também está passando essa dificuldade. Então é um efeito cascata em toda a linha de produção até chegar no consumidor final, que é afetado porque ele consome menos, infelizmente. O que as pessoas vão fazer? Vão comprar vinho de galão, igual antigamente. Vocês não sabem o que é isso, né? 5 litros. Agora são 16 horas e 2 minutos, intervalo para quem está na rádio. Você não sabe o que é isso, né, o Jogo da Luz? O Jogo da Luz é só vinho francês, italiano. Vinho de São Roque é ótimo. Eu não entendo nada de vinho. Eu também não. Eu não tenho a mínima ideia de nada de vinho. Lá. Você é entendida do assunto? Não, eu não entendo, mas eu gosto. Falávamos do Rio Grande do Sul, da reconstrução do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul produz hoje vinhos muito bons e a gente tem vinhos muito bons também produzidos no Nordeste do país, em Pernambuco especialmente, né? Para quem não conhece, Garanhuns, no final do estado de Pernambuco, é uma cidade elevada, ela é a Campos do Jordão do Nordeste, uma cidade fria, e ali se produz uma uva muito boa que faz um vinho muito bom.